Nós trabalhamos com visual merchandising. Esse nosso canal de encontro, de bate-papo, é sobre visual merchandising. Só que o que é o visual merchandising? Você pode ser um profissional metódico, técnico, ou ser um profissional que vai além, transcende a própria profissão sobre vários aspectos e sobre vários itens para trazer esse universo para sua mente, porque quanto maior seu repertório, seu conhecimento, melhor sua qualidade criativa, contestadora, argumentativa, né? E quando eu entendo muito mais do que me é passado e vou além, porque escola não forma ninguém, não existe nenhum curso de visual merchandising que eu chancele, né? E aproveitar e falar em chancelar, que eu endosso, que eu falo, é perfeito. Até porque é algo construtivo e vai de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Já que eu falei em endossar, eu vou falar sobre endorsement. Como funciona o conceito de endorsement? Todo mundo sabe, né? O endorsement é sempre ligado a algumas figuras, alguma celebridade, algum artista que está endossando por uma marca, uma coleção, uma situação por um tempo pré-determinado e, via de regra, numa negociação muito bem estruturada. Falando em negociação muito bem estruturada, falando em endorsement, falando em arte, falando em marca, nós vamos falar de um endorsement da Louis Vuitton, marca que inquestionalmente gosta de arte, sabe usar arte e entende o quanto a arte agrega para si e para o mundo. Já que eu vou falar, existem vários casos. Eu queria especificamente falar sobre um caso que aconteceu em 2012. Queria falar de uma artista da qual eu admiro sobre todos os aspectos, porque ela tem uma simbologia muito forte. E o trabalho feito na época entre Louis Vuitton e a artista em si, que eu vou descortinar um pouquinho, ele é tão emblemático que até hoje ele é uma grande referência e acredito que vai ficar eternizado como uma das grandes referências, como tudo que essa artista faz. Aí eu preciso ler o primeiro nome dela, porque o segundo tem o sobrenome na minha cabeça não sai. Ioio. Vamos de novo. Ioio Kusama. Gente, quem é essa mulher? Quem é Kusama? É preciso entender quem é Kusama para poder compreender o que a Louis Vuitton fez e a simbologia que tem todo esse trabalho. É bom estudar arte? É legal, é fundamental, é bom estudar tudo. Porque quanto mais eu compreendo, mais eu me identifico, mais eu sei aquela história, mas eu a valorizo e faz sentido não só para mim, como para todas as pessoas envolvidas. E neste caso, mundial. Kusama é uma artista japonesa, de uma família extremamente tradicional japonesa, nasceu na década de 20, e o japonês, eles são muito metódicos, então imagina uma vida metódica que ela levava enquanto menina, sendo que na verdade ela a vida inteira teve grandes alucinações. Ela via o mundo por um aspecto muito diferente, onde ela foi traduzir na arte dela anos depois. Ela via o mundo em pontos e bolas. Ela era atormentada por alucinações o tempo inteiro. De uma família extremamente tradicional e contra tudo, contra todos, até para extravasar a doença mental, a esquizofrenia, as alucinações que ela tinha, ela se engajou no mundo das artes. Na década de 60, quer dizer, no auge do mundo artístico, enquanto nós vivíamos uma ditadura aqui, o mundo estava vivendo pop art.
ou art pop, tanto faz, pop art. Kusama se muda para Nova York e lá ela dá início a um processo libertador. Haja visto que trabalhou com Andy Warhol. Ela chegou a chocar a sociedade nova-iorquina da década de 60 com as suas instalações, porque ela não é uma artista plástica só. Ela é um multi-artista, pintora, escultora, arte performista, ela fazia muita performance, escritora, poetisa, uma pessoa aquém do seu tempo. E eu não acredito que ela tenha, na verdade, uma esquizofrenia total. Mas isso já é um problema meu. É alguém aquém do seu tempo ou de volta no tempo, né? Ela, na década de 60, como todos, e nada admirável, nada contra e nada a ser contestado, porque isso faz parte da história da arte, da história da revolução, da história do mundo. Tomava muito alucinógenos, tinha namorados, se envolviam com pessoas assim de índole e caráter duvidoso, sempre envolvido em muitas polêmicas, polêmicas sérias, até de namorar com prostituto, traficante, o submundo, a subversão, ser contestadora o tempo inteiro, mas também engajadora, uma pacifista. Ela se engajou contra a guerra do Vietnã. Porém, essa artista, ela tem algo muito interessante que tem que ser visto com muita delicadeza. Ela é de uma genialidade fora dos parâmetros. Como ela sofre o tempo inteiro de alucinações, ela trabalha muito com o conceito da repetição, muito com ponto e bola. Aliás, ela ficou conhecida no mundo como artista das bolinhas. E não é isso que resume Kusama. Kusama não pode ser resumida pela bolinha. Ela transcende a qualquer conceito que a resuma. Só para vocês entenderem. Em 73, ela resolveu voltar para o Japão, porque a esquizofrenia dela já estava a levando a situações onde ela era presa. Ela fazia muita performance no Central Park com pessoas nuas, pintando bolinha nas pessoas, pintando bolinha nela. Fez obras memoráveis que até hoje são memoráveis e todo mundo quer, é colecionável, é caríssima. Em 1973 ela se internou no hospital psiquiátrico. Isso já fazem 40 anos. Estamos em 2017. Há 40 anos ela mora num hospital psiquiátrico por vontade própria. Do medo que ela tem de se matar. Porque o pensamento da morte, das alucinações que ela tem, atormenta o tempo inteiro. Então, ela tem um ateliê fabuloso em Tóquio. Ela é aclamada hoje no mundo. É lógico que eu estou resumindo a história, porque ela foi realmente... teve um passado não tão glorioso do ponto de vista da aceitação. Mas hoje ela pode ser considerada uma das artistas japonesas, uma das artistas mundiais mais importantes do mundo. Um dos quadros de Kusama foi vendido por $1,5 milhão de dólares. Isso é um recorde. Eu sei que tem quadros muito mais caros, mas esse foi um recorde que ela bateu enquanto uma pintora, uma artista plástica viva e mulher. As alucinações dela levaram com que ela se autoprotegesse, apesar de ter um apartamento, apesar de ter um ateliê fabuloso. Ela é uma mulherzinha de 1,50 m, mas ela em si é uma marca. Ela em si é um ícone. Ela em si representa tudo. E aí que vamos falar
né, do endorsement correto, certo, certeiro e que eterniza, e que Louis Vuitton soube usar como ninguém, né? Ela ficou eternizada e vai ser eternizada pelo seu trabalho. Ela precisa o tempo inteiro de ajuda, ela tem problemas de saúde, problemas de locomoção, problemas mentais. E ela diz, afirma que a sua obra, sua arte, é a expressão da sua própria doença, a sua doença é sua arte é sua doença. Então imagina que ela sai todo dia de um super ateliê, que ela tem uma equipe magnífica, muito bem assessorada, uma das artistas mais bem assessoradas do mundo, e todo dia à noite vai para um quartinho no hospital psiquiátrico. Ela está criando uma galeria museu no Japão, em Tóquio, que ela afirma também que quando ela fizer a 10ª obra de arte para esse local, ela pode morrer. Tanto que tem muitas obras que ela não vende. Ela simplesmente não vende porque é para este local. Diante de tudo isso, dessa simbologia, Louis Vuitton fez um grande endorsement, como eu disse, em 2012, lançando uma coleção inspirada e coordenada por Kusama e sua equipe. Fantástico. Um trabalho maravilhoso. Ah, porque era um monte de produtos com bolinha? Não. O maravilhoso foi tudo. Foi o lançamento do livro, foi trazê-la depois de que ela foi embora, desacreditada, vista como uma louca, para Nova York, pela primeira vez, já aos 83 anos de idade. Não precisamos aqui colocar que o visual merchandising feito para essa celebração, porque isso é uma celebração, é um dos mais impecáveis que eu já vi na minha vida e que muitos de vocês também já viram. Não é a carteira de bolinha, não é a roupa de bolinha, é toda a ambientação da loja, todo o vitrinismo, toda a mídia envolvida, todas as campanhas, capa de Vogue, capa de todas as revistas do mundo, um trabalho que, além de ser um endorsement, era uma grande homenagem a uma mulher de 83 anos que foi capaz de uma cultura, volto a dizer, oriental, a romper com todo o tradicionalismo, ser presa, mas acreditar em si, mesmo nas suas alucinações, das quais ela nunca negou, né? Ela trabalhar o surrealismo com alucinação, e a alucinação já tem o quê do surrealismo, a tornou uma das mais expoentes artistas do século XX e do século XXI, porque ela existe, está viva, e hoje, aos 87 anos, ela produz muito mais que muitos artistas plásticos e muitos artistas novos. Ah, isso é um demérito para o outro? Não, é um mérito dela. Com toda a dificuldade de precisar de ajuda, porque as obras delas são sempre muito grandes e sempre ponto, 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 ponto. Ela trabalha com ponto, ela vê ponto, ela enxerga o mundo em pontos e bolinhas, e pontos e bolinhas. E o mundo inteiro se rendeu em 2012 a uma artista que Kusama não era conhecida do grande público do mundo. Lógico que sempre foi muito conhecida no mundo artístico, né? Sempre foi uma mulher muito conhecida na terra dela, fora. E olha que coisa, o lançamento, o receber Kusama em Nova York foi um acontecimento com cobertura 100% da mídia, um investimento violentíssimo da marca Louis Vuitton, do grupo LVMH. Naquela noite, Louis Vuitton
e fez um grande jantar, uma grande festa em homenagem a Kusama. E convidou as pessoas mais expoentes do mundo das artes, as celebridades, os artistas, os formadores de opiniões. Mas Kusama apareceu? Não apareceu. Ela apareceu na loja, ela foi ver o trabalho, mas ela não apareceu, porque a ansiedade dela naquele dia deu pânico e ela estava com medo de se matar. Precisou ser dopar, tomar um remédio e dormir. E toda a equipe dela, como eu já disse, muito bem assessorada, teve que fazer esse papel constrangedor e ao mesmo tempo muito ela. Muito ela, né? Não aparecer numa homenagem a si próprio. Mas de boba não tem nada. O trabalho que a Louis Vuitton fez com a Kusama no seu endorsement, as vitrinas eram ela própria. Foram feitas réplicas, centenas e centenas de réplicas de Kusama em tamanho natural para estar nas vitrinas, miniaturas, e sem contar todo o repertório dentro da curadoria de Louis Vuitton e o grupo dela que foi utilizado. Bom, mas por que eu estou falando de Kusama? Por que eu estou falando de Louis Vuitton? Por que eu estou falando disso? Que ela é uma artista que sofre de esquizofrenia. Eu estou apenas colocando um ponto. É necessário compreender, entender, respirar sobre um artista para poder falar sobre esse artista, entender qualquer obra sobre esse artista. E para parabenizar a Louis Vuitton, que não sei uma grande estratégia, não fez um endorsement, fez uma homenagem a uma mulher que aos 87 anos ainda é uma profícua produtora de arte, uma formadora de opinião, uma mulher que ultrapassou barreiras, que assume em si, na sua solidão, todos os seus problemas mentais. E é tão expressiva que o Brasil tem um dos lugares mais fantásticos desse mundo, né? Que chama-se Inhotim. Um dia eu cheguei em Inhotim com um amigo meu, fomos tomar um café, subimos no jardim que tem acima do café, onde tem um espelho d'água. Eu delirei quando eu vi a obra Narcissus Garden de Kusama Inhotim. Então eu não preciso ir tão longe para conhecê-la. Está aqui, em Brumadinho, do lado de BH. Ela está no mundo inteiro. E é interessante o olhar dela. É interessante a vida dela? Fantástico. Vamos estudar um pouco sobre a vida dela. Tem documentários, tem muito livro. Observe a obra dela, como o trabalho dela em repetição. Até as pinturas dela são repetições de pontos, não é uma pintura. À distância você a percebe como uma imagem, na proximidade são pontinhos, ou então são bolinhas. Ela tem a famosa abóbora, que eu sou apaixonada pela abóbora dela, que ela não vende aquela abóbora, ela tem uma fantástica que vai estar no museu dela. E ela está sempre sendo chamada para expor em galerias no mundo inteiro, e o trabalho dela vai. E aonde vai Kusama, vai o sucesso. Isso é mais do que uma boa sacada, uma boa percepção de endorsement. Isso é uma homenagem. Estude o olhar de Kusama. Entenda o traçado. Independente da esquizofrenia, é uma artista da qual quem não queria ter uma obra dela em casa? Quem não queria? Eu quero.
Você quer? Então põe suas neuroses para fora. Se assuma com ela. Mas seja acima de tudo honesto consigo mesmo, o que ela foi a vida inteira.